Foi apenas mais um dia na cidade, ou pelo menos foi o que todos pensaram. O sol, ainda alto no céu, lançava uma luz suave e dourada sobre os edifícios, distorcendo as sombras numa dança preguiçosa. O ar estava pesado, repleto do calor do verão, e os sons da cidade pareciam quase familiares e reconfortantes. O ronco dos motores, as buzinas pontuando a tranquilidade da tarde, os passos apressados das pessoas misturando-se às conversas dispersas. Os carros circulavam em velocidade moderada, assim como os pedestres, absortos em seu cotidiano, andando pelas calçadas como atores de uma cena bem ensaiada. Mas naquele dia um acontecimento iria abalar esta aparente tranquilidade, um acidente brutal que não só destruiria um automóvel, mas também perturbaria a vida de todos aqueles que se encontravam na sombra deste momento trágico. Armed, um homem na casa dos 40 anos, tinha acabado de sair do escritório após um longo dia de trabalho. Diretor de uma fundação bastante conhecida na cidade, era uma figura respeitada em sua comunidade. O seu trabalho centrou-se na integração das populações imigrantes, e a sua abordagem humilde, sempre em segundo plano, conquistou-lhe o respeito dos líderes comunitários, mas também das pessoas comuns que viam nele uma figura de mudança e de paz. Ele era um homem reservado, preferindo observar o mundo ao seu redor a se deixar levar pelo frenesi da vida urbana. Mas por trás da sua aparente discrição estava uma determinação inabalável de melhorar as condições de vida dos outros. Naquela noite, enquanto dirigia tranquilamente pela avenida, seus pensamentos estavam em outro lugar, perdido nos desafios de seu trabalho e na esperança de levar adiante seus planos. Ele não percebeu que o carro atrás dele, um sedã preto, andava muito mais rápido que o normal, zigue-zagueando ligeiramente entre os outros veículos. O tempo pareceu parar por uma fração de segundo. Então, de repente, o carro perdeu completamente o controle. O que aconteceu a seguir parecia irreal. O barulho ensurdecedor da colisão rompeu o silêncio como uma explosão, estilhaçando o ar e jogando cacos de vidro. Armed sentiu o violento solavanco que fez o seu veículo balançar, antes de ser atirado contra um poste de luz. O impacto foi tão brutal que sua visão ficou turva instantaneamente e uma dor intensa se espalhou por todo o seu corpo. A carroceria de seu carro ficou deformada pela violência do acidente. O mundo ao seu redor ficou embaçado, como se o próprio tempo tivesse congelado. Seu coração batia forte, mas seus pensamentos eram vagos. Então tudo ficou escuro. Os primeiros socorros chegaram rapidamente. A sirene de uma ambulância perfurou a tranquilidade da rua, seguida de perto pela presença de outros veículos de emergência. O caos começou a se formar no local do acidente. Os transeuntes, paralisados de espanto, observaram a cena com uma curiosidade distante, mas ninguém se adiantou imediatamente. Armed estava inconsciente, com a cabeça apoiada no assento, o rosto pálido e marcado pelo choque. Antes mesmo que os paramédicos pudessem começar a prestar socorro, um policial correu para o local. O policial do PUIS era um homem de 40 e poucos anos, conhecido na vizinhança por sua presença imponente e temperamento raivoso. Sua reputação foi manchada por rumores persistentes de comportamento racista. Falávamos muitas vezes sobre os seus julgamentos rápidos, os seus pensamentos estereotipados sobre as pessoas que encontrava na sua vida cotidiana, especialmente as pessoas de origem estrangeira. Ele era o arquétipo do policial que via o mundo em preto e branco, sem tentar entender as nuances. Chegando lá, Dupuy saiu correndo do veículo, as botas ecoando no asfalto como um eco de sua própria falta de paciência. Ele odiava essas cenas de acidentes, esse tipo de caos que o obrigava a enfrentar a fragilidade humana, uma realidade que preferia ignorar. Mas naquele dia tudo parecia mais pesado que o normal. Enquanto caminhava em direção ao carro destruído, seu olhar primeiro se concentrou nos destroços espalhados pela estrada. Pedaços de vidro quebrado, pedaços de carroceria estilhaçados e um pedaço de metal retorcido. O pesado silêncio da pós-colisão pairava ao seu redor. Sua mente, ainda tensa, procurou imediatamente um motivo para se tranquilizar, para dizer a si mesmo que tudo se devia a um simples imprevisto. Então seu olhar parou em Armed. O homem estava inconsciente em sua cadeira, com a cabeça apoiada na janela quebrada. Seus olhos estavam fechados, o rosto marcado pela violência do impacto. O sangue, pouco visível na luz pálida do crepúsculo, espalhou-se pela sua testa, acentuando a gravidade do ferimento. A quietude do homem parecia quase irreal, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Mas para Dupuy, esta cena evocou nada mais do que outro acidente entre muitos outros.
Ele não era um homem, era um imigrante. Ele olhou para Ahmed com o habitual desdém que coloria seus pensamentos racistas, um julgamento precipitado que aplicava a qualquer pessoa que não se parecesse com ele. Seus olhos pousaram na cor da pele dela, nos traços característicos que ele imediatamente associou a um estereótipo. Ele nem teve a decência de verificar o estado da vítima antes de se deixar levar pelos pensamentos. O policial se ajoelhou ao lado do carro, fazendo um gesto repentino para se aproximar do homem. Sem hesitar um momento, ele pronunciou sua frase, quase como um hábito, um insulto que não precisava ser pensado. Árabe sujo, ele sussurrou, com a voz baixa e cheia de desprezo. Não foi apenas um palavrão, foi um reflexo de um ódio profundo, alimentado por anos de preconceito que definiu a forma como ele via o mundo. Ele não sabia por que esse homem estava envolvido no acidente. Ele nem se preocupou em olhar a cena toda. Para ele, isso bastava. Um árabe sempre foi suspeito, sempre inferior, sempre ligado a algo negativo. Ele era um obstáculo em sua própria narrativa mundial, onde pessoas como ele eram superiores e outras eram meros criadores de problemas. O que ele não sabia, porém, era que esse insulto desencadearia uma série de revelações que mudariam não apenas a sua própria vida, mas também a de muitas outras pessoas ao seu redor. Enquanto isso, a ajuda chegou com pressa. Os paramédicos, acostumados com acidentes, imediatamente resolveram o problema por conta própria. Avaliaram a gravidade da situação em alguns momentos, os rostos fechando-se sob o peso da realidade. Ahmed estava em estado crítico, com a respiração fraca e irregular e o pulso difícil de detectar sob os dedos urgentes da equipe de resgate. Foram necessários os esforços combinados de vários deles para retirar Ahmed do seu veículo, estabilizá-lo e levá-lo às pressas para o hospital. A sirene da ambulância soou ao longe, levando consigo os últimos vestígios daquele momento brutal. Logo, a notícia do acidente se espalhou pela cidade como um incêndio. Ahmed não era um homem desconhecido. Não, ele esteve no centro de muitas iniciativas que moldaram a cidade durante anos. Assim que seus entes queridos e colegas da fundação começaram a se preocupar, eles descobriram a verdade por trás do acidente. Eles aprenderam que o homem inconsciente numa maca era um dos homens mais influentes e respeitados no campo humanitário. Ahmed dedicou a sua vida a causas sociais vitais. Foi um dos fundadores da Fundação para a Igualdade de Oportunidades, uma organização que, durante mais de 10 anos, trabalhou para integrar jovens de bairros desfavorecidos. Criou programas de educação infantil, de reintegração de jovens e lançou vários projetos destinados a derrubar as barreiras sociais que dividiam os bairros da cidade. Sua reputação, embora discreta, era imensa. Ahmed não era um homem que buscava fama ou atenção. Muitas vezes ele recuou, deixando que suas ações falassem por ele. Mas por trás deste silêncio, o seu trabalho transformou vidas. O seu nome era respeitado nos círculos políticos e comunitários e a sua influência estendia-se muito além das fronteiras da sua própria comunidade. Ele construiu pontes entre as populações e as pessoas o conheciam como um defensor da paz, um homem de princípios e dignidade, que sempre defendeu a justiça social no mundo que era muitas vezes polarizado. A notícia do insulto do oficial do PUIS se espalhou como fogo, atingindo a comunidade árabe da cidade com a força de um choque elétrico. Para esta comunidade, já enfraquecida por anos de marginalização e de discriminação sistemática, foi uma afronta adicional, uma recordação brutal da realidade em que viviam. A intolerância e o ódio não eram simplesmente ideias abstractas, manifestavam-se em ações cotidianas, mesmo nas dos representantes da ordem que deveria proteger todos os cidadãos. O estigma que sofreram, a violência verbal e física que sofreram, tudo isso parecia concentrado numa única frase proferida por Dupuis. Arabe sujo. Este insulto foi mais do que apenas uma declaração, foi o reflexo de uma mentalidade profundamente enraizada numa determinada parte da sociedade, que se recusava a ver os outros como iguais. Mas não foi só a comunidade árabe que reagiu. Com o passar das horas, vozes foram ouvidas de todos os lugares, entre cidadãos de todas as esferas da vida. Ativistas dos direitos civis, jovens de bairros populares, intelectuais e até membros da classe política começaram a denunciar a atitude racista de Dupuis. Não se tratava mais simplesmente de um insulto lançado a um homem inconsciente na beira da estrada. O que o incidente destacou foi muito além disso. Foi um reflexo das mentalidades profundamente enraizadas em certos ramos da aplicação da lei,
preconceitos que constituíam uma parte invisível mas poderosa das suas vidas cotidianas. A questão que se colocava já não era apenas a do indivíduo, mas a da própria instituição. Como poderia tal mentalidade difundir-se dentro da polícia, um órgão que deveria encarnar a imparcialidade e a justiça? Testemunhos de pessoas que testemunharam o incidente começaram a circular e a mídia rapidamente percebeu o escândalo. Os jornalistas, investigando mais profundamente a história de Armed, estabeleceram a ligação entre o insulto racista e a reputação do homem. Foi então que a verdadeira magnitude do caso se tornou aparente. Armed não era um simples estranho, como Dupuy supunha. Ele não era outro árabe numa sociedade muitas vezes dividida por linhas invisíveis mas teimosas. Armed foi um homem cujas ações mudaram vidas, um defensor ferrenho da igualdade de oportunidades, fundador de uma organização humanitária que trabalhou incansavelmente pela inclusão de comunidades marginalizadas. Seu trabalho forneceu soluções concretas para problemas que afetaram milhares de pessoas na cidade. Ao insultar Armed, Dupuy não apenas desprezou um homem, mas ofendeu um pilar da comunidade, um homem cuja integridade e dignidade inspiraram muitos. Não demorou muito para que a investigação interna que se seguiu viesse à tona. Os superiores de Dupuy começaram a investigar seu passado e o que descobriram os alarmou. Dupuy, longe de ser um simples lobo solitário no seu comportamento, parecia encarnar uma forma de racismo sistemático que se insinuou em todos os níveis do seu trabalho. Os seus colegas começaram a testemunhar contra ele, alguns contando incidentes anteriores em que demonstrou preconceito óbvio para com pessoas de origem estrangeira e até casos em que aplicou violência excessiva a suspeitos que considerava diferentes. A pressão em torno de Dupuy aumentou rapidamente. Mas o que realmente o colocaria em uma situação insustentável seria a atenção que o assunto atraiu dos mais altos escalões da cidade. O procurador-geral, que sempre apoiou a fundação de Armed, não teve palavras fortes o suficiente para condenar a atitude do agente. Há anos que conhecia o trabalho da fundação, tendo participado em diversos eventos organizados para promover a integração de comunidades imigrantes. O procurador sabia que o impacto de Armed foi profundo, não só nos bairros onde trabalhava, mas também nos corredores do poder onde, através do seu trabalho, abriu portas para reformas sociais. A humanidade e a dignidade que Armed defendia não eram apenas ideais abstratos, mas princípios vivos que se refletiam em ações concretas. Não se tratava de deixar impune esta atitude racista. O caso também atraiu a atenção de vários ativistas e defensores dos direitos humanos que lutaram durante toda a vida por uma justiça verdadeira, igualitária e inclusiva. Eles exigirão um pedido público imediato de desculpas de Dupuy, bem como uma reavaliação de seu comportamento e de sua influência na aplicação da lei. Mas, mais do que isso, apelaram a uma reforma profunda na forma como a polícia geriu as relações com as comunidades marginalizadas. Não era apenas a humilhação pública de Dupuy que eles queriam, era uma oportunidade para repensar o sistema, para questionar os preconceitos raciais que, ao longo do tempo, foram incorporados nas práticas policiais. O procurador-geral não se limitou a manifestar a sua indignação, tomou medidas concretas. Ele convocou uma comissão de inquérito independente para avaliar o comportamento racista dentro da polícia. A pressão sobre Dupuy tornou-se insuportável. A investigação sobre suas ações e seu passado levou a revelações contundentes. O que começou como um simples insulto transformou-se num assunto nacional que expôs questões muito maiores de discriminação sistêmica e racismo institucional na aplicação da lei. Os dias que se seguiram ao incidente foram marcados por uma intensificação de manifestações e comícios. Milhares de cidadãos, de todas as comunidades, levantaram-se para exigir justiça, mas também para denunciar um sistema que, durante demasiado tempo, permitiu que o preconceito racial se infiltrasse nas instituições públicas. O nome de Armed, até então confinado ao seu círculo íntimo, rapidamente se tornou um símbolo de resistência e esperança para todos aqueles que, como ele, sofreram com o racismo e a injustiça sistêmica. Os cartazes brandidos pelos manifestantes traziam seu rosto, mas também slogans poderosos: não ao ódio, sim à justiça. E Armed, o herói da nossa cidade. Estas mensagens, inicialmente impulsivas, adquiriram um significado profundo. Armed já não era apenas uma vítima de um acidente, mas o catalisador de um movimento muito maior. O movimento que se seguiu foi se estruturando gradativamente, assumindo a forma de consciência coletiva. Cada rua, cada bairro, cada encontro parecia ser um apelo à transformação.
As vozes dos cidadãos levantaram-se numa solidariedade sem precedentes, reunindo indivíduos de todas as origens, todas as cores e todas as crenças. O que começou como uma injustiça pessoal contra Ahmed transformou-se numa denúncia de violência institucional e racismo sistêmico. As discussões, animadas em cafés, escolas e praças públicas, centraram-se na necessidade de reformas na polícia, mas também na sociedade como um todo. Os manifestantes não pediam apenas desculpas, mas exigiam medidas concretas para garantir que este tipo de incidente não voltasse a acontecer. Enquanto isso, Dupuis, que acreditava poder se esconder atrás do uniforme, viu-se confrontado com a dura realidade de suas ações. A investigação interna foi rápida e final. Testemunhas falaram de outros incidentes em que Dupuis demonstrou atitudes racistas, comentários ofensivos para com pessoas de origem estrangeira e até abuso de poder durante os controlos. Os seus colegas de trabalho, alguns relutantes em falar, foram finalmente pressionados a testemunhar. Dupuis exerceu muitas vezes autoridade excessiva, sem qualquer empatia ou respeito pelos direitos dos cidadãos que deveria proteger. Ele não cometeu apenas um erro isolado, ele era produto de um sistema que nutriu e manteve com seus próprios preconceitos. Ele foi imediatamente suspenso de suas funções, mas a dor que sentiu não foi nada comparada à compreensão que teria de enfrentar. A sociedade fez dele um bode expiatório, mas mais do que isso, ele se viu diante da verdade de seu próprio ódio. Foi aí que começou um longo processo de reeducação e questionamento. A suspensão não significou apenas uma paralisação do trabalho, marcou o início de um difícil caminho de transformação pessoal. Dupuis foi forçado a seguir programas de conscientização sobre preconceito racial, participar de oficinas de reconciliação e dialogar com as comunidades que havia prejudicado. Foi longo, árduo e cheio de resistência interior. A princípio, Dupuis recusou-se a compreender o alcance de suas ações. Mas aos poucos, através do contato com aqueles que desprezava, começou a ver as coisas de outro ângulo. Ele ouviu testemunhos de pessoas que foram vítimas de discriminação. Ele entendeu que não poderia simplesmente apagar seus preconceitos num instante. O caminho para a redenção não foi simples, mas ele começou a compreender seus contornos. Ahmed se recuperou lentamente dos ferimentos físicos. Mas o que mais o impressionou foi a consciência do impacto deste acidente na sociedade. Quando finalmente recebeu alta do hospital, voltou a liderar a sua fundação, não só para continuar o seu trabalho humanitário, mas também com uma nova perspectiva. O acidente que quase lhe custou a vida já não o definia. Não foi o homem ferido que as pessoas vieram apoiar. Era um símbolo de uma luta mais ampla contra a injustiça. Ahmed, que sempre trabalhou nas sombras, tornou-se, pela força dos acontecimentos, uma luz que guia a cidade para um futuro mais justo. O impacto do seu compromisso foi muito além da sua simples presença. As suas ações, a sua visão de um mundo mais justo e inclusivo, ressoaram mais alto do que nunca. O sofrimento que ele experimentou serviu de trampolim para a consciência coletiva. Seu exemplo inspirou muitas pessoas a se envolverem mais em causas sociais e políticas. Ele não se contentou em ser um sobrevivente, tornou-se um agente de mudança. Um dos maiores legados de sua luta foi a base que construiu, agora mais poderosa do que nunca. Ela recebeu novos financiamentos e seu trabalho foi destacado em escala nacional. Quanto a Dupuis, o caminho que seguiu após este acontecimento marcou uma viragem. Ele aprendeu com essa provação que uma vida abalada por julgamentos precipitados poderia na verdade levar a uma transformação mais profunda, desde que ele a aceitasse. O peso de suas ações pesava sobre ele, mas ele sabia que nunca teria a oportunidade de reparar totalmente o dano que havia causado. Porém, ele tentou mudar, aos poucos, tornando-se exemplo para outros policiais, seguindo formação continuada e servindo a comunidade em programas de conscientização sobre a diversidade. No final das contas, essa história não tratava apenas do confronto entre um homem ferido e um policial racista. Foi a história de uma cidade que, através da dor e do confronto, conseguiu enfrentar as suas falhas e as suas injustiças. E embora Dupuis nunca esquecesse o que tinha feito, compreendeu que, por vezes, a transformação pessoal, mesmo que fosse lenta e difícil, poderia ser o primeiro passo para uma sociedade mais justa e aberta.